Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. Começamos falando sobre os números de mortes, de vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. E repercutem muito mal declarações de ontem do presidente Jair Bolsonaro no dia em que o Brasil superou a China no número de mortos pelo coronavírus. 5.017 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. Indagado sobre o assunto, o presidente Bolsonaro disse: e daí? Quer que eu faça o quê? E ainda fez uma espécie de brincadeira com o nome dele, dizendo: sou Messias, mas não faço milagre. E depois de perceber que estava havendo uma transmissão ao vivo, o presidente procurou se solidarizar aí com as vítimas, mas disse que assim é a vida. E chegou a dizer: amanhã vou eu. A repercussão foi muito negativa nas redes sociais principalmente, e o Estadão, inclusive, mostrou imagens de cemitérios no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, que estão ampliando os locais para sepultamentos, e também fala hoje sobre a situação em Manaus, onde os sepultamentos estão ocorrendo à noite até. E hoje saiu no Diário Oficial um decreto do presidente Jair Bolsonaro ampliando aqueles serviços essenciais que podem funcionar mesmo durante a quarentena, embora ele reconheça que a autoridade para decidir sobre isso é dos governadores e dos prefeitos. Mas entre os serviços que no decreto do presidente podem ser essenciais e sair da quarentena estão os de mecânicos e também de startups, que são empresas de tecnologia. E o presidente Bolsonaro também disse que quer defender na justiça o direito dele de não mostrar o resultado dos exames de Covid-19 que já realizou. Na última segunda-feira, a gente contou aqui, o Estadão garantiu na Justiça Federal o direito de poder obter, dentro de um prazo de 48 horas, os laudos de todos os exames do novo coronavírus feito pelo presidente da República, e até hoje Bolsonaro se recusa a divulgar os papéis. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer dessa decisão. Decisão de agora de manhã do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele atendeu a um pedido do PDT, que entrou com uma ação contra essa nomeação, alegando aí possível desvio de finalidade, considerando a amizade muito próxima de Alexandre Ramagem com a família do presidente Jair Bolsonaro. E numa outra ação que está lá no Supremo, na verdade, é um inquérito que investiga as ações, as declarações do ex-ministro Sérgio Moro em relação à tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Começa uma movimentação interna para impedir que o sucessor do relator do caso, o ministro Celso de Mello, a ser indicado pelo presidente Bolsonaro, venha a herdar este caso. O repórter Rafael Moraes Moura ouviu ministros do Supremo que já trabalham com uma ideia de redistribuição desse inquérito para um outro relator, lembrando que Celso de Mello se aposenta em novembro. O presidente Bolsonaro evitou criticar a declaração de Donald Trump sobre a possibilidade de haver restrições de voos do Brasil aos Estados Unidos. O presidente americano disse ontem que o Brasil está enfrentando um grande surto de coronavírus e repetiu que poderá banir os voos do país. Trump disse ainda que provavelmente vai impor medidas para obrigar turistas brasileiros a passarem por testes rápidos da Covid-19 e antes também de embarcarem em direção ao território americano. Enquanto isso, ainda nos Estados Unidos, mas aí falando da corrida mundial por uma vacina contra o novo coronavírus, o laboratório que está na frente fica na Universidade de Oxford, também no território americano. Na semana passada, o Instituto começou a fase 1 de um teste clínico que envolve 1.100 pessoas. No mês que vem, começa o teste crucial da fase 2 e da fase 3, que aí envolverão outras 5.000 pessoas. E isso pode representar uma resposta bem mais rápida do que se esperava, com doses ficando prontas já para uso de vacina para o coronavírus a partir ainda de setembro. No esporte, uma reportagem do Estadão ouve vários dirigentes, especialistas sobre a volta do futebol, volta aos treinos, e constata que não há consenso em relação a quando isso deva ocorrer. As opiniões estão divididas. Ao mesmo tempo, a gente traz hoje uma reportagem de uma declaração dada pelo diretor do Comitê Médico da FIFA, o belga Michel Doguet, ao canal em inglês Sky Sports News, de que não dá para voltar com o futebol antes de setembro. E mais, ele sugere aos árbitros punição com cartão amarelo por um ato muito comum que a gente vê em
praticamente todas as partidas de futebol, aquele momento em que o jogador dá uma cusparada, cartão amarelo, é o que recomenda o diretor médico da FIFA para esses casos. Mudanças à vista. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou uma grande mudança, que filmes transmitidos apenas pela internet poderão concorrer ao Oscar 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, isso significa que a organização do maior prêmio de cinema suspendeu uma das suas principais regras, na qual produções tinham de ser exibidas por um determinado período, nos cinemas de Los Angeles. A organização também lembrou que todos os cinemas, da cidade tiveram de fechar desde o dia 16 de março por causa do isolamento social. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa terça-feira.